Olá, turma! Agora vamos responder a questão de número 9. Sendo os pontos A, 2 e 10 e B, 8 e menos 2, quais são as coordenadas dos pontos que dividem o segmento AB em 4 segmentos congruentes? Então, é o seguinte, pessoal, vamos entender essa questão de forma geométrica, tá? Para a gente fazer ela aqui de forma algébrica e responder a questão. Então, vamos comigo. Olha só, vou traçar aqui um segmento para a gente supor que é o segmento AB, certo? Aí eu pergunto a vocês, como que eu divido esse segmento ao meio, né, em 2 segmentos de mesma medida? Bem tranquilo, né, não, pessoal? Basta a gente determinar o quê? O ponto, muito bem, o ponto médio, tá certo? Então, coloquei aqui o ponto médio, que eu estou chamando de C. Pois bem, pessoal, aí vocês me perguntam, professor, você dividiu o segmento em 2 segmentos iguais e não 4, como a questão pede. Como é que você vai fazer isso? Utilizando a mesma estratégia. A gente vai determinar o ponto médio de AC, certo? Que eu chamei aqui ó, de D, e também o ponto médio de CB, que eu chamei de E, tudo bem? Porque fazendo isso, olha o que aconteceu. Dividimos o segmento AB em 4 segmentos de mesmo tamanho, né? 4 segmentos congruentes. E a questão que é justamente a coordenada dos pontos C, D e E. Então, vamos fazer isso, tudo bem? Então, olha só. Primeiramente, o que nós devemos encontrar? Nós devemos encontrar o ponto médio do segmento AB, certo? Que nós estamos chamando de C, tudo bem? Então, olha só. O x de C é quem? Como C é ponto médio de AB, então x de C é x de A mais x de B dividido por 2. O x de A é 2, o x de B é 8. 2 mais 8, 10, dividido por 2, 5. Então, o x de C é 5. E o y, professor? Do mesmo modo, fica o y de A mais o y de B sobre 2. O y de A é 10 e o y de B é menos 2, certo? Então, fica 10 menos 2, que dá 8, dividido por 2, dá 4. Então, o ponto C, né, do nosso segmento AB, né, que é o ponto médio do segmento AB, melhor dizendo, tem coordenadas ó, 5 e 4. Já determinamos ele primeiro. Então, voltando lá na nossa parte geométrica, olha o que a gente fez. A gente encontrou agora o ponto C e depois, pessoal, a gente encontrou aqui o ponto D, que é ponto médio do segmento AC, certo? Então, vamos fazer isso. Vamos encontrar o ponto médio do segmento AC. Então, nós vamos precisar do ponto C e do ponto A, tá? Então, a gente vai fazer isso. O x de D, ora, D não é ponto médio do segmento AC, então, olha só, a gente faz o x de A mais o x de C, ou seja, ó, 2 mais 5, que dá 7, sobre 2. E o y, do mesmo modo. Olha só, a gente faz o y de A, que é 10, mais o y de C, que é 4. 10 mais 4 dá 14, sobre 2 dá 7. Então, o ponto D, né, que é o ponto médio do segmento AC, ele tem coordenadas ó, 7 sobre 2 e 7. Tudo bem? Por fim, o que a gente fez? A gente encontrou, né, esse ponto médio aqui, o ponto E, que é o ponto médio do segmento ó, CB. Perfeito? Encontrando ele, a gente resolve a questão. Então, vamos lá. Vamos encontrar o ponto E, que é ponto médio do segmento CB. Então, nós vamos precisar do B e do C, certo? Então, vamos lá. O x né, o x do ponto E, como é ponto médio do segmento BC, fica o x de B mais o x de C, certo? Ou seja, 8 mais 5 fica 13 sobre 2. Esse é o x de E. O y de E fica ó, menos 2, que é o y de B, mais 4, que é o y de C, certo? Fica ó, menos 2 mais 4 dá 2, né? Dividido por 2 dá 1, perfeito? Então, o ponto E vai ter coordenadas 13 sobre 2 e 1. Então, tranquilo, pessoal. Esses 3 pontos aqui, ó, o ponto C, o ponto D e o ponto E, que são os pontos, né, que quando eu coloco, divide o segmento AB em 4 segmentos iguais, terão coordenadas o C, 5 e 4, o D, 7 sobre 2 e 7, e o E, 13 sobre 2 e 1, tá certo? Então, são essas coordenadas aqui, que quando eu coloco né, nesse segmento AB, divide o segmento em 4 segmentos de mesma medida. Show de bola, pessoal? Então, ficamos por aqui e até a nossa próxima questão.